Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Meus queridos, o vídeo hoje eu vou trazer um assunto de extrema importância, que tem atingido muito cristão aí, muito servo de Deus, e muitos têm se desesperado também, que é a questão da idolatria sexual, tá? O vício aí, consumo de pornografia, como isso aí tem atingido os cristãos, como isso é prejudicial. E também vou trazer aqui 3 meios, básicos para essas pessoas que estão aí no vício, estão aí quase entrando num vício aí sério, e daquelas pessoas também que estão praticamente já viciadas e já veio de lá do mundo, se converteu, mas veio de lá trazendo essa bagagem e até agora luta para vencer isso, tá? Então vou trazer para vocês uma explicação objetiva, vocês fiquem até o final do vídeo para não perder essas informações, tá? Porque são informações que vai te ajudar a vencer esse mal, tá? Porque existem relatos por aí de pessoas que até mesmo pensam coisas sexuais até mesmo dentro da igreja. Isso também complica, porque faz com que o cristão até se sinta indigno até mesmo de se aproximar de Deus, até mesmo de ir para a casa do Senhor e de orar, de fazer as coisas concernentes aí ao servo de Deus que faz parte da nossa vida, tá? Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe aqui desse vídeo, tá, meus queridos? Meus queridos, a palavra de Deus vai dizer em vários versículos bíblicos ali sobre a questão da imoralidade sexual, tá? Existe aí ali, quando Jesus está falando acerca do divórcio também, aquele que olhar para a mulher do próximo tal, e cobiçar já cometeu o pecado. Fala também da questão ali da questão do adultério, quando ele diz ali para os fariseus ali que o divórcio ali seria permitido apenas por infidelidade conjugal, imoralidade sexual, adultério, através do adultério, que também é um pecado sexual. Porém, nos dias de hoje, existem muitas outras formas do homem cometer imoralidade sexual, até porque, ultimamente, as práticas sexuais, a imoralidade sexual tem se expandido muito nas redes sociais e tem ficado algo bastante patente. Antigamente, a imoralidade sexual era algo havia ali uma censura muito grande sobre isso, não era algo tão patente como a gente vê hoje. Tá? Existe hoje uma facilidade de se promover a imoralidade sexual e, em algumas situações, a imoralidade sexual, até mesmo em alguns países, se tornou até legal, Sem contar aquelas outras coisas que a Bíblia vai dizer ali sobre, lá no livro de Levítico, sobre não deitará o homem contra o homem, a mulher contra a mulher, porque isso é abominação, é todo aquele aspecto que envolve tudo isso aí. Tudo isso é moralidade sexual. A Bíblia também vai dizer que Sodoma e Gomorra estava num nível de moralidade sexual tão grande que Deus ali resolveu destruir Sodoma e Gomorra, que os próprios homens queriam ali ter relações com os anjos do Senhor. Então, enfim. Porém, fazendo uma pequena pesquisa, sobre a questão aí da quantidade de cristãos que está sofrendo com esse tipo de pecado, com esse problema, cerca de 68% dos homens, olha só, 68% dos homens, consomem, cristãos, consomem aí algum tipo de pornografia. Infelizmente, é um dado aí das pesquisas, que tem falado isso. Eu não sei se isso é verdade, mas ali, segundo eles, 68% dos homens consomem ali pornografia e 15% das mulheres também consomem, ou seja, aí, somando tudo aí, um total aí de 83% de pessoas cristãs, cristãos que consomem aí algum tipo de pornografia, explícita ou não explícita, 30% dessas pessoas são viciadas ou são semi-viciados. Tá, meus queridos? Então é um problema muito sério, isso está acontecendo, a questão da pornografia. Mas enfim, como lutar, como vencer essa prática pecaminosa que tem tirado a paz de tanta gente? Eu vou dizer uma coisa para você, é um dos pecados mais difíceis, é um dos vícios mais difíceis de ser superado. Por quê? Porque ele acontece a nível íntimo,
tá? A nível ali oculto, a maioria das vezes é nível oculto. Os outros vícios, ali você percebe que para ser cometido, por exemplo, o vício das drogas, por exemplo, as drogas, a pessoa tem que sair de casa, levar um dinheiro, comprar ali para alimentar o seu vício. Já pornografia é diferente, porque a pornografia depende do nível que ele esteja, que a pessoa esteja. Apenas um fechar de olhos, ele começa ali a pensar, começa ali a formar imagens, começa a viajar na sua mente, e qualquer coisa também pode atiçar os seus hormônios e ativar ali o seu vício, e ele ali fazer a prática, cometer a prática do pecado. Mas como é que a gente faz para lutar contra esse mal? Tá? Eu vou dar aqui 3 meios básicos, tá, meus queridos? Porque isso abrange uma série de situações que eu vou dar aqui meios básicos que vai te ajudar a vencer isso, tá? Não se preocupe, porque no decorrer aqui dessa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou tratar de outros assuntos mais profundos em relação a isso, e que muita gente aí quer saber, dúvidas e muitas coisas mais, somente na questão espiritual, como isso afeta a vida espiritual, como isso afeta. Hoje o vídeo é um vídeo mais específico aí, trazendo para mais a questão aí de vencer esse mal, usando as técnicas que estão ao nosso alcance. Então, meus queridos, a primeira dica que eu dou para vocês para se libertar do vício da pornografia é evitar alimentar gatilhos. Mas, irmão, o que significa isso? Todo vício ele precisa ser alimentado, tá? Para se alimentar das drogas, o cara tem que comprar, né? Cigarro, o cara tem que comprar. A pessoa tem que ir atrás de um meio de alimentar aquele vício. E o vício da pornografia não é diferente, tá? Então, o que são gatilhos? Gatilhos é tudo aquilo que vai acionar o seu vício, tá? Procura evitar. Tá? Que os gatilhos são esses? Tudo aquilo que vai promover o desejo de cometer o ato da pornografia. Que gatilhos são esses? Vídeos, conversas, tá? Revistas, alguns aplicativos de redes sociais grupos também de WhatsApp, que às vezes ali alguém coloca alguma coisa ali que vai atiçar ali, que vai acender o seu desejo de praticar ali o pecado sexual, tá? Evite também locais públicos onde tem muita gente despida, principalmente mulheres seminuas, tá? Como praias, piscinas. Então, eu digo para quem quer se libertar disso, cristão que quer se libertar disso, ele tem que abrir mão dessas coisas, tá? É uma luta. A gente faz aquilo que a gente pode fazer e Deus faz a parte dele. Tá? Se realmente você quer se libertar desse mal, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, e Deus ele vai fazer a parte dele. Não é fácil? Não é fácil. Tá? É complicadíssimo, é terrível esse vício. Tá? Então procura não alimentar. Se você vê alguma coisa, não fique remoendo aquilo na sua mente. Se você assistir alguma coisa, mude logo de canal, ou então passe a cena rapidamente. Porque se ficar na sua mente e aquilo for alimentado, é certo que você vai cometer o pecado. É certo que aquilo ali vai ficar sendo alimentado, e você vai praticar o pecado, você vai ali consumir aquele produto ali sexual pecaminoso, e você vai acabar consumando o pecado. Tá, meus queridos? Então não alimente os gatilhos, tá? Evite certas conversas, evite certos filmes, evite certas redes sociais, evite grupos de pessoas que gostam de estar publicando esse tipo de coisa, imagens, tá? Até mesmo músicas, tá, meus queridos? Então esse é um detalhe importante. O outro, mude horários onde o vício é mais agressivo. Todo vício ele tem um horário específico que ele ataca com mais agressividade, tá? E principalmente nos momentos onde você está mais sozinho e nos momentos onde os horários são corriqueiros, onde você está acostumado a cometer aquele pecado. Os horários são horários específicos. Então procure evitar esses horários. Procure colocar coisas que não esteja ligado a esse vício. Ou seja, procure ler a Bíblia, colocar um hino, um louvor. Os horários onde o vício é mais agressivo, onde o vício vai querer te levar a cometer o pecado, onde vai vir aquele desejo, aquela vontade, onde a vontade mais vem.
tá? Então ele tem um horário específico. A maioria das vezes esses horários estão sempre relacionados a um horário onde você está, ou você está sozinho, ou você está em algum momento ali na sua intimidade, tá? Então esses horários específicos, onde o vício mais vem com mais força, procure evitá-los. Procure colocar um hino, coloque um fone no ouvido e comece a ouvir louvores. Comece a ler a Bíblia, coloque uma pregação, tá? Coloque uma pregação, tá bom? Ou então tire um período para dobrar os joelhos e orar. É um combate muito forte, é uma batalha muito forte, mas você vai vencer esse mal, tá? O que vai acontecer? O nosso cérebro vai começar a bugar, vamos dizer assim, mais popularmente, vai dar uma bugada. O vício estava acostumado com aquele horário, e quando você não comete o pecado naquele horário, você não consome, você não o alimenta, automaticamente ele começa a descontrolar. Ele começa a descontrolar. E nesse momento também começa a vir ali um pouco ali da abstinência. Nesse momento aí você tem que ser forte e continuar lutando. E outra coisa importante, nunca deixe de orar, por mais que você ache que não esteja mais digno, mas que você acha que Deus não vai mais te ouvir, não deixe de orar. Existem aí testemunhos de pessoas que acabou de ler a Bíblia, cometeu o ato, acabou de vir da igreja, cometeu o ato, estava no ciclo de oração, chegou em casa, cometeu o ato. Aí bate aquele desespero, como se ele não pudesse mais viver o evangelho da forma como o Senhor ele deseja que nós vivamos, e ele começa a se sentir ali indigno de participar das coisas relacionadas ali à vida espiritual do cristão, tá? Deus ele nunca vai deixar de te ouvir. A única coisa que Deus quer é que você faça a sua parte. Busque a libertação fazendo aquilo que está ao seu alcance. Porque eu estou falando para vocês aqui, os detalhes que eu estou dando para vocês, as dicas que eu estou dando para vocês, tá bom? Então evite ali momentos, tá? Horários onde o vício é mais agressivo. Dê um drible nos desejos sexuais, tá bom, meus queridos? A terceira dica, busque ajuda de alguém de confiança, tá? E que seja espiritual. Existem certos problemas que quando ele chega a um certo ponto, a um certo nível, nós não conseguimos mais vencê-los. E não adianta nós lutar contra a própria carne, com nossas próprias forças, sem uma ajuda espiritual, sem desabafar com alguém, porque nós não vamos vencer. Então procure alguém que você possa desabafar, principalmente alguém que já passou por isso ou já viveu com isso. Procure assistir vídeos de pessoas que passaram por isso e venceram isso. Procure se aproximar de pessoas que possam te ajudar a vencer esse mal. Alguém espiritual, alguém que você possa confiar. Ah, irmão, mas é difícil achar alguém, porque é uma vergonha muito grande, é uma vergonha. Mas tente procurar alguém, tá? E aplique as outras duas dicas que eu falei, tá, meus queridos? Então, essas são as dicas. Evite alimentar os gatilhos, mude os horários específicos onde o desejo do vício é mais agressivo e busque pessoas para conversar, tá? E outra coisa importante, nunca deixe de pedir perdão a Deus, tá? Vício é uma coisa que exige libertação. E a libertação é uma luta que você tem que travar, tá? Não é uma coisa de uma hora para outra. Eu conheço pessoas que se converteram e levaram um bom tempo ainda fumando, para depois ir lutando contra aquilo e conseguiram vencer. Conheço pessoas que viviam uma vida como homossexuais, ali no vício da vida ali, da imoralidade, e conseguiram vencer também, né, com a perseverança, se afastando daquilo. E o pecado sexual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Além de ser muito difícil da pessoa vencer, porque por ser um pecado a nível oculto e que fica mais ali na sua intimidade, tá? A batalha se torna muito mais forte, porque as pessoas não estão vendo o que você está passando. Você está ali naquela vida, naquela situação, querendo se libertar daquilo, querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, mas às vezes o vício é mais forte do que você. Eu vou fazer outros vídeos aqui falando sobre como elaborar um jejum para vencer esse mal, tá?
como esse vício ele pode prejudicar a sua vida social entre as pessoas, tá? E como vencer também essa barreira também. Pessoas que acabam entrando em um processo aí de ansiedade muito grande também, tá? E até mesmo autoestima, pessoas que perdem até a autoestima por conta desse mal, tá, meus queridos? Então, procura fazer essas 3 dicas, praticar essas 3 dicas que eu falei para vocês, tá bom? Nunca esquecendo de buscar a Deus, de orar, de vigiar, tá? E se afastar do mal, tá, meus queridos? Porque Deus ele vai ver ali a sua disposição de querer se libertar desse mal e vai lhe dando a vitória, porque Deus ele gosta também de compartilhar também uma parte da vitória com você, tá? Ele gosta também. Você tem que ser fortalecido. Para você ser fortalecido, você também tem que fazer a sua parte. E Deus ele vai fazer a parte dele. Tá, meus queridos? Se Deus não vê que não há desejo, não há força de vontade, que a pessoa realmente não tá ligando para aquilo, acha que vai vencer aquilo de qualquer forma e não procura ajuda espiritual, não procura nada, isso é uma evidência de que a pessoa não quer se arrepender. Tá? E às vezes a pessoa até quer se arrepender, às vezes até se arrepende, mas às vezes o desejo carnal é muito forte, é uma batalha terrível, é muito terrível esse vício aí da idolatria sexual. É uma idolatria ali quase imperceptível, né? Porque o termo idolatria mais está relacionado a algo que a pessoa faz daquilo ali seu Deus, faz daquilo ali a sua vida, faz daquilo ali o seu modo de viver, tá? Mas é uma idolatria imperceptível que parece que a pessoa não consegue viver sem aquilo. Mas não é, porque é o próprio corpo, a própria natureza pecaminosa já viciada naquele ato, que às vezes a carne é muito mais forte e às vezes a pessoa acaba não resistindo e cometendo assim. Tá, meus queridos? Mas persevere, porque o Senhor vai lhe dar a vitória, tá bom? Como deu a muitos, tá, meus queridos? Tá? Mas faça isso, ore, busque. Tá? Busque ajuda, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos aqui, entrando em outras questões muito mais profundas e eu vou esperar vocês aqui, tá bom, meus queridos? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe você e sua família e Ele vai libertar você desse vício maligno que Satanás também, ele se aproveita disso também. Outro assunto interessante para os próximos vídeos, tá bom, meus queridos? Também está relacionado também com blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitas pessoas aí acabam aí atribuindo também certas coisas aí à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, pastor, eu estava na igreja, eu pensei uma coisa assim pecaminosa contra uma irmã que estava falando em línguas estranhas, eu estava pregando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Essas coisas relacionadas, tá bom? Eu vou entrar nessas questões. Fica todo mundo com Deus, tá, meus queridos? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like ou se inscrever no canal para nos ajudar, tá? Fica na paz, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau!